Lemos com o favor de Deus em 1 Reis capítulo 17. Capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Lemos com o favor de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 3, lemos juntos: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Versículo 4, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra aos teus filhos, damos-te graças desta palavra preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Estamos a falar de um tempo em Israel onde houve uma grande crise, uma grande fome, uma grande miséria. Estamos a falar de um tempo em Israel onde o sofrimento, a morte de animais, a morte e a destruição da riqueza dos seus bens aconteceu de uma maneira terrível. Não havia de comer. Não havia animais nos campos. Não havia erva para os alimentar. A seca tinha tomado domínio sobre todo o lugar. E não foi uma seca normal. Foi uma seca ordenada pelo próprio Deus. Como é que Deus ordenou isto e porquê? Quando nós lemos esta história para a frente, nós percebemos que o povo de Israel, em vez de avançar espiritualmente, podiam pelo menos ter estado estagnados, parados. Mas eles não pararam, não avançaram, também não pararam. Pelo contrário, eles andaram para trás espiritualmente. O que é que eles fizeram de tão mau, de tão desagradável, de tão ofensivo contra Deus, para Deus decretar um julgamento e um juízo sobre a nação, ordenando que a chuva não voltaria a cair, e pelo período de 3 anos não houve chuva nem orvalho sobre a terra de Israel? Por que Deus teve que tomar uma medida destas? Por que Deus teve que fazer um juízo e um julgamento destes? Você lê mais para a frente comigo, vai encontrar que a palavra de Deus tinha sido banida do país. Os profetas de Deus tinham sido perseguidos e mortos. O próprio profeta Elias andou fugido nos montes. Depois teve que ir para fora de Israel, para Sarepta de Sidon, ao sul do Líbano, uma cidade do sul do Líbano. Teve que sair do país para não ser morto por ordem do rei e da rainha Jezabel. O rei era um homem é dos piores reis que Israel teve. Acabe foi dos piores reis que Israel teve. E para complicar tudo, casou com uma mulher que era o vivo diabo em figura de gente, maligna, matreira, maquiavélica, cheia de invenções naquela cabeça para o mal, e que trouxe os profetas de Baal com ela para os instalar dentro de Israel, destruindo, dando ordem para destruir os altares feitos para Deus, dando ordem para matar os profetas de Deus, dando ordem para encerrar as escolas bíblicas e dando ordem
para que os profetas de Baal sentassem no palácio do rei, comendo à mesa do rei do melhor que o rei tivesse. Nós encontramos isto aqui no lamento que Elias faz com Deus. Mais tarde, quando vai a caminho do Monte Horebe, e nesta passagem da Bíblia, em 1 de Reis capítulo 19, você ouve o lamento dele com Deus. No versículo 10, 1 de Reis 19, 10, ele responde: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. O desânimo de Elias, a que ponto ele tinha chegado no desânimo dele, a lamentar-se com Deus de ver os meus colegas profetas, ou dizer, os meus colegas pastores, os pregadores da palavra de Deus foram perseguidos e mortos, não houve justiça para os defender, o rei não os defendeu, o povo não os defendeu, o povo voltou para trás, o povo caiu espiritualmente, o que faziam antes para Deus agora fazem para Baal, o esforço do que tratavam com Deus agora não fazem nada para Deus, agora estão dedicados a outra religião, a outro caminho que essa mulher trouxe para dentro da nação, desviando-os fora do caminho de Deus, proibindo a palavra de Deus, perseguindo a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, estamos aqui a falar de uma situação gravíssima, adorando nos altares, adorando a Baal. Como é possível? Depois de se conhecer um Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, que alguém troque Deus por uma adoração qualquer, a um ser qualquer, ou uma estátua qualquer que tem olhos e não vê, tem orelhas e não ouve, tem boca e não fala. E pensar que Deus está ali, que Deus vai ouvir através daquela estátua, através daquela representação, isto é de uma ignorância terrível. E este erro não aconteceu só uma vez, nem aconteceu só nesta altura. Este erro aconteceu muitas vezes ao longo dos séculos e dos milhares de anos da existência de Israel, de não ouvir a voz certa, de não guardar a palavra de Deus e de não ter nenhuma condição espiritual para perceber a diferença entre a presença de Deus e o poder de Deus e seguir um caminho qualquer na ignorância para fora da presença de Deus. É extraordinário que Deus tenha que ter chegado a um momento em que secou os céus. Para aqueles que pensam que o mundo está criado e o mundo sempre continua a fluir e a acontecer tudo, nem imagina que aqui a Bíblia diz que Deus não permitiu que houvesse chuva durante 3 anos, nem chuva nem orvalho. Quer dizer que Deus pode parar, ou Deus pode deixar continuar. Olhamos para a Bíblia e vemos fenómenos extraordinários da operação do poder de Deus. Josué levantou um clamor para continuar a batalha contra os seus inimigos e deu ordem ao sol para parar e à lua para parar, porque o dia não terminasse. De facto, não foi o sol que parou, nem a lua que parou. Nós sabemos isso. Quem parou foi a terra de girar. A terra parou de girar. E a lua parou também de girar. Quer dizer que está nas mãos de Deus o poder de fazer as coisas girar ou não, de fazer os planetas andar ou não. Deus, a seu belo prazer, faz que tudo cronometrado ao segundo, ao milésimo do segundo, aconteça na perfeição de todos os movimentos do universo. Mas lá fora, os idiotas cheios de arrogância pensam que é um mundo que funciona assim, que uma explosão qualquer fez com que tudo funcionasse nesta perfeição, neste sincronismo, nesta perfeita regulação dos tempos, dos cometas, da passagem e dos circuitos da criação de Deus. Quer dizer, um cometa passa em X tempo, já se fazem contas, logo este cometa volta a passar, passado não sei quantos anos. E estão à espera e passou. E passou, olha, passou outra vez. Mas o que causou toda esta ordem, toda esta perfeição, foi supostamente uma explosão de uma caldeirada que estava lá no início
e que fez essa explosão e fez que tudo ficasse perfeito, até nós que fomos criados no meio dessa explosão. Mas você chegasse ali fora, e temos visto isso acontecer tantas vezes nas televisões e nos filmes e nas coisas, põe uma explosão debaixo de um carro, está um carro perfeito, um carro maravilhoso, um carro que anda formidavelmente, mas vai e põe-lhe uma bomba por baixo, o carro explode, espalha-se tudo em 30 mil peças e bocados, e depois chega a estes bocados todos espalhados, põe lá outra bomba no meio e vai-se reunir tudo outra vez num automóvel perfeito como estava antes. Para acreditar nisto, é preciso ser um idiota, tão idiota, para acreditar numa coisa destas, que uma explosão produz uma unidade e uma perfeição de cada peça se juntar à sua peça. É preciso ter mais fé. É preciso ter uma fé gigantesca para acreditar que isto seja possível. É preciso ter mais fé do que no Pai Natal para acreditar que é possível. Acreditar no Pai Natal ainda vá que não vá. Agora, acreditar nisto é, de facto, uma enorme fé. Ainda dizem eles que não têm fé em Deus. Em Deus podem ter, mas nos fenómenos explosivos têm uma fé desgraçada. Têm uma fé absolutamente louca. A fé que lhes falta em Deus está toda posta no mundo, nos átomos, nas células. Na vida que afinal alguém teve que criar. Mas quando Deus decide parar o movimento, quando Deus decide parar alguma coisa, quando Deus decide parar, Deus para mesmo. A palavra de Deus diz que Deus é tão bom que faz com que o sol se manifeste sobre justos e injustos e que a chuva caia sobre justos e injustos. É tal a bondade de Deus. As pessoas confundem a bondade de Deus com a justiça de Deus. E os dois elementos são completamente diferentes e opostos um ao outro. Os braços da cruz, o amor de Deus vai num sentido e a justiça de Deus vai no outro. E são opostos entre si. E só o único lugar onde eles se encontram é na cruz. Na cruz Jesus deu a sua vida para que a justiça de Deus caísse sobre ele e não caísse sobre nós. E o amor de Deus se manifestasse para nós porque alguém pagou o custo da justiça, das desobediências, das injustiças que nós próprios fizemos contra o Senhor. Das desobediências humanas, das idolatrias, do afastamento de Deus. Quando este povo de Israel se afastou de Deus a este grau, e não só se afastou de Deus, mas deixou-se contaminar por adorações, por idolatrias, por altares, por deuses inventados e criados por eles. Há pessoas que são capazes de fazer quilómetros para ir pôr uma vela, não sei quê, na Senhora do Monte, no Senhor dos Aflitos, na Senhora lá longe, na Senhora mais perto. Ouvi dizer que os santos de perto não fazem milagres, tem que ser o santo longe, que é para poder aproveitar o passeio e levar um farnel. Mas isto é de um ridículo completo. Se está a pedir a uma estátua, se está a pedir a uma estátua que não vê nada, que não ouve nada, que não sabe nada, que tem orelhas, mas que não ouve, tem boca e não fala, o que é que pensa que vai receber de lá? Quando tem o Deus Criador dos céus e da terra disponível para o atender, para o ouvir, para o ajudar, para o abençoar, e ao Deus Criador dos céus e da terra não pede. Mas um boneco pintado é capaz de se pôr de joelhos, benzer-se 10 vezes, fazer penitências, andar às voltas e depois continuar às voltas até casa a descer do monte. Isto é muito mau. Quando este povo se afastou de Deus a uma distância destas, quando se afastou de Deus pela sua negligência, pela sua desobediência, por não querer saber das coisas de Deus, por achar que sabe mais e melhor, porque achar que não precisa, porque já tem agora outros meios para chegar diante de Deus, Deus de cima decidiu parar este processo e estendeu a mão dele e a chuva parou durante 3 anos. Fome, seca, miséria, crise, desespero, angústia, mas estavam debaixo de um juízo de Deus. Quem é que me entendeu? É bom não ficar debaixo de um juízo de Deus. É muito bom escapar dos juízos de Deus. Deus continua a ser juiz de todo o universo. Diante dos céus, cada vez que Ele toma decisões sobre alguma coisa, todo o universo
na dimensão do Espírito, louva a Deus pela sua justeza, pela retidão das suas decisões, pela perfeição de tudo o que é deliberado por Ele e tudo o que é decidido por Ele. Amém? Cá embaixo, no entanto, havia revoltas. O rei acusou a Elias que Elias estava a ser o causador daqueles males todos. Quando afinal o rei era o primeiro culpado do estado em que a nação tinha chegado, arrastando a nação para fora dos propósitos de Deus e dos princípios de Deus. Amém? No entanto, repare nesta palavra. Elias vive num meio hostil. Ele escapou de ser morto como os outros profetas foram mortos. Muitos deles foram mortos. Não foram todos mortos. Ele aqui está num desespero da sua alma, que ele pensa que morreram todos. Não morreram todos, mas muitos dos profetas foram mortos de facto. Elias está a lamentar-se, como nós lemos no versículo capítulo 19, lamentando-se. No entanto, Elias escapou. Qual foi a diferença entre Elias escapar e os outros não escaparem? Por que é que Elias escapou e os outros profetas foram mortos? O que é que Elias fez de diferente para escapar de uma crise, de uma angústia, de uma perseguição, de um problema gravíssimo, de um ataque de Satanás com tanta violência? O que é que faz com que uns escapem e outros caiam nas armadilhas que o diabo prepara a cada ponto da nossa vida, de vez em quando, ainda bem que não é sempre todos os dias, mas quase. Amém? Por que é que uns escapam e outros caem? A Bíblia diz claramente que Jesus nos ensinou a orar para orarmos acerca de nos livrar dos testes, das tentações, dos problemas, das coisas que o diabo arma, das ciladas dele. E ensinou-nos a orar também para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque a cada dia existe um mal. Amém? Em Mateus capítulo 16, versículo 33... diz para colocar Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e todas estas coisas, todas as outras coisas que são necessárias para a vida serão acrescentadas. As respostas serão acrescentadas. Buscar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Começa o dia, começa a orar. Começa o seu dia, a primeira coisa que você deve fazer, depois de ir para a casinha e lavar os dentinhos e preparar-se, e a primeira coisa que deve fazer, antes de comer, antes de preparar coisas, antes de pôr tudo a andar, primeira coisa, levante-se mais cedo, comece a orar. Amém? Olha o que está no versículo 34 desta palavra, o que está a seguir no versículo seguinte. Vamos ler. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer que dia após dia você coloca Deus em primeiro lugar, e se o diabo preparou alguma coisa, se preparou algum mal, se preparou algum problema, destrua esse problema durante esse dia. Esse dia será um dia de vitória, um dia preparado, um dia em que o diabo do que arranjou, do que tentou fazer, está amarrado em nome de Jesus e não vai conseguir fazer nada. Glória a Deus. Sim ou não? Agora, se não colocar Deus em primeiro lugar e se não pegar nos seus fardos pesados que o diabo lhe põe em cima das preocupações e angústias, se não as entregar ao pé da cruz, se não as entregar na presença de Deus, diz: Senhor, eu venho diante de Ti, coloco-me no altar diante da Tua presença e trago estes fardos em cima de mim, estas pressões e preocupações, e coloco-as aos Teus pés. Tu disseste que o fardo é leve e o jugo é suave. Faz isso na minha vida, por favor, que eu preciso da Tua paz. E preciso que tomes conta destas preocupações e destes problemas agora, em nome de Jesus. Não chega a ser crente. Amém? É preciso o poder de Deus. Eu creio que a diferença maior entre Elias e os outros profetas que morreram, entre Elias que triunfou, que escapou da morte, que escapou daquela crise, que Deus cuidou dele, que Deus abriu um caminho para ele ser abençoado. Estamos a falar das diferenças entre Elias e os outros. Se os outros profetas morreram, eu pergunto, não eram crentes? E até tinham ministério, não eram profetas? Deus não queria da mesma cuidar deles e abençoá-los? Há situações na vida em que não chega com ser crente.
Não é suficiente ser crente, é preciso o poder de Deus, a busca do poder de Deus e a busca desesperada da unção de Deus na nossa vida. É a unção de Deus que ativa a glória de Deus sobre nós. É preciso ativar a unção de Deus, ativar o poder de Deus. Era como se esse poder foi-lhe conferido, foi-lhe dado, mas ele tem que ser ativado na sua vida. E é ativado através da sua dedicação, do seu compromisso, da sua oração diária, da sua busca diária do lugar que a Bíblia chama o lugar secreto com Deus. Amém? O que faz um culto um lugar tão extraordinário é você poder tocar e receber a unção de Deus na sua vida. Você vem a um culto e recebe o poder de Deus, recebe uma palavra que levanta uma fé no seu coração e lhe dá força, sai com outra disposição, outra fé, outra força, outro dinamismo, outro entusiasmo, outra capacidade. Recebeu a unção de Deus sobre a sua vida. Essa unção foi ativada durante o culto, no louvor, na oração, na mensagem, em tudo o que se passou. Até na oração final, quando precisa de uma imposição de mãos. Foi ativada a unção de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. Mas depois, todos os dias, logo a começar o dia pela manhã, lembre-se que a cada dia, a Bíblia diz, a cada dia o seu mal. Então todos os dias você ativa a unção de Deus e o poder de Deus, começando a orar, começando a buscar a presença de Deus, levantando-se mais cedo do que o horário que tem para chegar ao seu sítio de destino, de trabalho, de exercer as atividades que precisa. Levante-se mais cedo, comece a orar. Se estiver perto da igreja, venha para aqui e ore comigo, glória a Deus. Se estiver longe, ore lá no seu quarto, na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar. Mas esse lugar, Mateus 6,6 diz que esse lugar se transforma num lugar muito lindo que Jesus falou. Transforma-se no seu lugar secreto. Fechando a porta do teu quarto, o Pai vê, o teu Pai que está em secreto, o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Esse é o seu lugar secreto. Esse lugar secreto que está cheio de teias de aranha de algumas pessoas que não limpam o lugar secreto, que não vão lá há muito tempo. A porta está fechada, não põem os joelhos lá, não se põe a orar lá, não busca Deus lá, não procura a presença de Deus, não se enche do poder de Deus. O que fez a diferença entre os outros profetas que morreram e Elias que venceu no meio de uma tempestade horrível foi a diferença da busca da presença de Deus e do poder de Deus. O que faz a diferença entre nós podermos triunfar ou ser derrotados é a busca do poder de Deus, é sermos capazes de ativar o poder de Deus. Olha o que está escrito em Lucas 10,19. Jesus disse que nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Só que há aqui um problema. Há pessoas que leram este versículo mal. Leram este versículo assim: basta ser crente para teres poder, para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Mas não diz isso lá, basta ser crente. Não diz isso lá, pois não? Ora, leia a ver se encontra, basta ser crente. Não diz. Portanto, quem pensar, basta ser crente e automaticamente o diabo está debaixo dos seus pés, isso é só uma frase que não está lá escrita. É preciso encher-se do poder de Deus. É preciso encher-se da presença de Deus na sua vida. É preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso buscar Deus. É preciso perguntar a Deus, nesta batalha que eu tenho à minha frente, o que é que eu devo orar? Quanto tempo é que eu devo orar para vencer isto? Diz-me já agora também se eu preciso de entrar em jejum para vencer isto ou não. Ou se posso comer tudo e todos os dias e à vontadinha e não preciso de nada. Porque a Bíblia diz claramente que há certo tipo de demónios e de guerra espiritual que não sai, não resolve, se você não enfrentar com oração e jejum. Quer dizer que ao enfrentar, às vezes, o desespero que vem à nossa alma, ao enfrentar alguma coisa, para que essa vitória tem que se manifestar, que não posso permitir que esse diabo vença esta batalha. É em nome de Jesus que não vai conseguir vencer coisa nenhuma. Está amarrado em nome de Jesus. Mas se isso custar oração, se isso me custar algum esforço, se isso me custar de eu ter que me colocar no altar e parar de comer para entrar em jejum, eu entro, glória a Deus. Se eu precisar de orar mais horas, eu oro. Se eu precisar de me esforçar mais, eu faço. Se eu tiver que pôr Deus em primeiro lugar durante umas horas para essa vitória se manifestar, eu farei isso. Há muita gente que às vezes diz, não posso, eu vou desanuviar, eu tenho que... Não há por aí nenhum filme, um cinema talvez. Já agora um geladito.
Ou vamos ao Mac. Bem, mas é desanuviar no shopping. A sério. O diabo chama-lhe um figo. O diabo olha para si e diz: ui, que tu estás bem arranjada. Estás feita ao bife. Quem vai ser o bife picado vai ser tu. Como é importante saber que não há poder nenhum que possa destruir o poder de Deus na nossa vida, mas que nós ativamos o poder de Deus. Somos nós que ativamos o poder de Deus. Somos nós como aquele tanque de Betesda que as águas estavam paradas. Nós não podemos estar águas paradas, não podemos ser crentes parados com águas paradas. Temos de ser um tanque agitado com o fogo de Deus e com o poder de Deus. Quando Israel andou para trás espiritualmente, o diabo entrou com toda a força, usou a Jezabel, usou o rei Acabe, usou isto e aquilo. Os profetas que não buscavam o poder de Deus como deviam foram os primeiros a ser mortos. Elias teve que fugir. Elias, Deus disse-lhe, ele deve perguntar a Deus: meu Deus, por onde é que eu vou? Eles estão a matar os profetas, os teus servos, por onde é que eu vou? Deus disse: vai para o monte. Lá eu dei ordem aos corvos para te alimentarem. Elias foi alimentado sobrenaturalmente pelos corvos. Os corvos que não dão nada a ninguém. Olha que eu sei disso pessoalmente. Eu já falei com alguns corvos. Eles não dão nada a ninguém. Quando eu vivia em Suíça, estudava lá, nos meus anos, 20 anos que eu tinha, 20 aninhos, 21, 22. Quando cheguei lá no início, eu não sabia nada da Suíça. Fiquei encantado de ver aqueles corvos todos a voar em bandos. Eram bandos de centenas de corvos, em frente aos montes, à montanha, voar, quá, quá, com aquelas vozes que eles têm, umas vozes que é um sonho. Um dia fui comprar um bife congelado. Para descongelar o bife, tive a feliz ideia, eu vivia num terceiro andar, pô-lo à janela, num prato a descongelar. Vou lá para dentro estudar 1 hora e volto para ver se o bife já está descongelado ou ainda não. Quando cheguei estava o prato. E os corvos a voar à volta a ver se havia mais bife por ali. Quá, 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 quá. Os corvos não dão nada a ninguém. Nada. Os corvos são pior que gatos com asas. O gato subir ao terceiro andar era difícil, numa parede íngreme. Agora os corvos não têm problema nenhum. E veem tudo. E são muito curiosos. Assim que eu tenho experiência de saber que se não for uma ordem de Deus, os corvos não vêm para lhe dar nada. Aqui deram a Elias, durante aqueles dias todos, de manhã e ao fim da tarde, traziam comida para Elias. Como é que traziam a comida? Eu não sei. Mas eles traziam a comida para Elias, pousavam a comida lá, ordens de cima, e Elias nem tinha que pagar nada. Aceitam o multibanco ou como é que se faz isso, senhor Corvo? Esteja à vontade que isto está tudo pago. E durante o tempo todo que durou esse milagre de Deus a acontecer repetidamente, diariamente, todos os dias os corvos foram alimentar Elias. Quer dizer, Deus toma a responsabilidade de alguém, vive neste nível com Deus, Deus vai suprir toda a necessidade. Então e os outros? Os outros nem a vida deles mantiveram, quanto mais as necessidades deles. Quem é que me entendeu? Quer dizer, meus queridos irmãos, que há certo tipo de guerra espiritual, há certo tipo de batalhas na nossa vida que é preciso subir mais alto, num nível mais alto, com Deus, para poder ter a vitória. Subir num nível de compromisso maior com Deus para ter a vitória. Sacrificar de outras coisas, cortar tudo à sua volta que está a roubar-lhe tempo, dedicação, oração, vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de tudo. Você precisa de viver num lugar alto da presença de Deus. E assim, mas Elias jejuou estes 3 anos. Mas se você veja, eles davam-lhe de comer de manhã, e ao fim de tarde, durante o dia todo, os corvos não apareciam. Ele o que é que tinha lá? Tinha água do ribeiro, e tinha comida de manhã e ao fim do dia. Foram 3 anos de jejum de 12 horas.
Comia às 6 da manhã e às 6 da tarde. E no meio, 12 horas, fazia o quê? Bebia água. E isto o que é? É jejum. Ainda pensei eu um dia, quando Deus me chamou, fiz um jejum de 150 dias há muitos anos. E fiz assim, 6 da manhã comia, 6 da tarde comia de novo. E durante o dia bebia água. E os dias eram muitos. Eu disse, meu Deus, tu disseste 150 dias. Se eu não tivesse a certeza absoluta que tu disseste que eram 150 dias, eu interrompia já isto, porque eu tenho fome. Mas eu tinha a certeza que eram 150 dias. E por isso estive calado, não disse nada. Um dia, quando li isto com atenção, e olhei para aqui e disse que os copos traziam de manhã cedo e ao fim do dia a comida, e que ele estava durante o dia não tinha mais nada, eu tenho vergonha de ter reclamado com Deus os 150 dias, quando este meu querido Elias, que aqui está, fez 3 anos isto, sem se queixar. Ai, meu Deus, porque é que foi preciso essa luta espiritual tão grande? Era uma luta, meus queridos irmãos, de vida e morte. Quem é que me entende o que é uma luta de vida e morte? Há guerras na nossa vida que são de vida e morte. Há lutas e batalhas na nossa vida que o diabo gostava de destruir, arrasar, desfazer, romper tudo, quebrar tudo, partir tudo. Sai doido, pior do que o Minotauro, capaz de arrancar tudo e destruir tudo, como um búfalo, como um hipopótamo enfurecido. Pior do que um bicho da pior raça. O prazer dele era destruir tudo. Está amarrado em nome de Jesus. Não consegue fazer nada. E o que é que você vai fazer? Se não for no refúgio do poder de Deus. O refúgio do poder de Deus. Deus deu-nos poder para pisar serpentes e escorpiões, mas é preciso ir buscar este poder. É preciso encher-se deste poder. É preciso encher-se dessa glória de Deus. Era como se tivesse um contrato e lhe oferecessem, olha, saiu-lhe um bónus extraordinário. Você um dia foi às bombas do gasóleo, da gasolina, saiu-lhe um bónus. Você tem um bónus para a vida toda. Você pode abastecer o que quiser, você nunca mais paga 1 cêntimo de nada. Chega aqui com o seu carro e abastece. Sei, pá, que grande notícia que eu tive. Então eu posso chegar e abastecer à vontadinha. É verdade, pode, toda a vida. E não custa nada. Não custa nada. Custa só sair de casa, deslocar-se, tem que vir aqui. E tem que se abastecer do poder de Deus. Deus disse isso para si. Não custa nada, não custa dinheiro, não custa o seu tempo, a sua dedicação, o seu compromisso, a sua busca do poder de Deus. Tem que se encher, mas é grátis. É grátis. Encher-se do poder de Deus só lhe custa tempo e dedicação. Não custa mais nada. Quer dizer que se quiser subir o seu nível espiritual para vencer a batalha que está à frente, precisa de o fazer. Tem que o fazer. Não tem outra alternativa nenhuma. Não tem hipótese nenhuma. Se ficar somente pela base a dizer eu sou crente, por isso vai correr tudo bem, olhe que não vai. Eu não posso enganá-lo nem mentir-lhe. Eu não lhe vou mentir. Vou-lhe dizer a verdade. Se você pensa que ser crente basta, desengane-se. Ser crente não chega. Ser crente chega para você morrer e ir para o céu. Mas para as batalhas aqui embaixo, para as guerras aqui embaixo, precisa da unção de Deus, precisa do poder de Deus, precisa da glória de Deus sobre a sua vida, precisa dessa unção ativada na sua vida. E se não o fizer, vai sofrer derrotas, angústias, opressões, vai ter reveses difíceis, complexos, vai ter sofrimento e muitas lágrimas. Se pensar que ser só crente chega, desiluda-se. Ser só crente não é suficiente. Por isso há muita gente que prefere ficar só com a teoria da salvação, que é o maior milagre de todos, mas que é aquilo que Jesus fez por eles, mas eles não estão dispostos a fazer nada. Não estão dispostos a pagar um preço por unção, a pagar um preço por transformação, a pagar um preço por mudança, não estão dispostos sequer a arrepender-se de nada, a parar de pecar, a mudar de vida, a fazer alguma coisa de sua parte. Acham que Deus é que tem que fazer tudo. Erro! Deus não tem que fazer tudo e Deus nunca vai fazer a nossa parte. Os maiores milagres que você encontra na Bíblia foram feitos com a participação das pessoas. As igrejas adormeceram muito. Os crentes adormeceram muito. A vida de Israel aqui neste exemplo andou para trás.
Eles estiveram em outro tempo, em outro lugar, numa unção de Deus e num poder de Deus. Mas agora, nesta altura, estavam descaídos espiritualmente, estavam sem força espiritual. E o diabo entrou derrompante pela nação dentro, trouxe o Deus Baal, uma religião horrível. Até aparecer Elias e aparecer Deus com um plano. E Deus trouxe esse plano para livrar outra vez a nação de Israel. Amém? Então Deus falou com Elias e disse: chama o rei, confronta o rei. Capítulo 18, versículo 17 e 18. Elias sai ao encontro do rei, e o rei, como mal olha e vê-o ao longe, olha as palavras do rei, que era um dos piores reis que Israel teve. Pior que ele, só o diabo mesmo. Um péssimo rei. Quando vê Elias chegar ao longe, diz: olha, lá vem o perturbador de Israel. E Elias respondeu-lhe à letra. Elias disse para ele: perturbador és tu. Tu é que és o verdadeiro perturbador da nação. Tu é que trouxeste estas maldições, tu é que trouxeste ao Deus Baal e a Jezabel com os profetas de Baal cá para dentro. Tu é que deste ordem para se matarem os profetas de Deus. Tu é que deste ordem para se fechar tudo o que era de Deus. Tu é que deste ordem para se deitarem abaixo os altares de Deus, os altares, e se fossem criados em lugar deles, os altares da Baal. Às vezes as pessoas deitam o altar de Deus abaixo, e é preciso o altar de Deus ser levantado. Sabe onde começa o altar de Deus? Em si. O altar de Deus é levantado na sua vida. Você levanta o altar de Deus com a sua busca da presença de Deus, com a sua vida colocada no altar. Antigamente colocava-se um boi, uma ovelha, um cabrito no altar. Hoje é você que se coloca lá no altar e diz: Senhor, estou aqui no teu altar. Derrama o teu fogo e queima-me. Queima tudo que não te agrada, o que não serve, o que não presta. Queima todo o pecado, toda a ignorância, toda a desobediência. Se há algum mal em mim, se há alguma coisa que não te agrade, queima com o teu fogo e purifica-me, de maneira a eu poder viver a tua palavra e viver com a tua unção e o teu poder, de maneira a que o diabo não possa me destruir, não possa me derrotar, mas seja derrotado ele e seja eu mais que vencedor por amor daquele que se entregou por nós. Amém? Perturbador da nação. Era o inimigo público da nação, afinal era o Elias. Era ele, segundo a perspectiva do rei e dos amigos do rei, era ele que estava a pôr a nação naquele estado. Quer dizer, quem faz o mal nunca reconhece que foi o causador disso. Mas quando Elias chamou a atenção e disse: chama então os profetas de Baal e vamos ter aqui um confronto para ver o Deus verdadeiro, se é o Deus deles ou se é o Deus criador dos céus e da terra, que nós adoramos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. E o confronto preparou-se. Prepare-se aí 2 altares e 2 touros, um em cada altar. Que seja preparado, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E como eles eram muitos, eram 450 profetas de Baal, Elias disse: comecem eles primeiro. Começaram logo de manhã cedo. Dançaram, gritaram, correram, bateram, por fim cortaram-se com facas, escorreu sangue pelas roupas brancas deles. E Elias disse: gritem mais alto. Gozou com eles de fininho. Gritem mais alto. Ele pode estar a fazer alguma coisa e não vos ouve. Se calhar foi de férias, não quer saber dos vossos gritos. Elias já sabia que não havia resposta nenhuma. O mundo busca os seus deuses que não têm resposta nenhuma. Acreditam em coisas que não têm resposta. Mas nós acreditamos no Deus que fala, no Deus que responde, no Deus verdadeiro, no Deus que ouve e no Deus que abre um caminho de vitória para a nossa vida, de modo a não sermos derrotados. Amém? Sim ou não? Então Elias clamou, agora chega a vez de Elias. Elias, a primeira coisa que faz, é extraordinário aqui no versículo 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Veja a desgraça disto. O altar de Deus estava em ruínas. Em vez do altar de Deus, tinham feito outros altares. E há pessoas que criam outros altares, os seus altares. Os altares das telenovelas, os altares do passatempo, os altares de ter que fazer isto e aquilo, ter
tanta coisa que para Deus não há altar. O altar de Deus fica secundarizado e não é valorizado o altar de Deus. Aqui Elias então disse para o povo, para que eles escolhessem, para que eles não ficassem a titubear entre dois pensamentos. Se for Baal Deus, adorem Deus. Se for Jeová Deus, então vamos adorar o Deus de Israel e o Deus Criador dos céus e da terra. Ficaram todos calados. Por que estavam tão calados? Tudo ouvir Elias e tudo calado. Ninguém estava... Quer dizer que entraram num estado de confusão, em que já não conseguiam distinguir a verdade, porque a Bíblia diz que o pecado faz isso. O pecado cega o entendimento daqueles que não creem, para que não possam ver a luz a resplandecer no Evangelho. O diabo cega o entendimento. O diabo cega a visão às pessoas. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que está em pecado, que vive em pecado, que vive a desobedecer a Deus, que vive a não querer saber da vontade de Deus para nada, de coisa nenhuma, os seus olhos, até como se tivesse uma venda nos seus olhos, como se estivesse com os olhos vendados, amarrada uma venda nos olhos e vai para a vida fora a ver o que é que vai acontecer, não sabe nada o que vai acontecer, não espera nada de bom, não vê nada para a frente, não tem visão nenhuma, não sabe nada, não ouve, não vê, está inválido para conseguir ser capaz de ter uma perspectiva da grandeza do livramento de Deus à sua frente. Não vê o caminho, não vê onde pôr os seus pés, não sabe por onde ir, não sabe como fazer, não vê. O pecado faz isso. O pecado é o que há de mais horrível na vida de algum ser humano, de algum crente. O mundo lá fora vive mergulhado nisso, sem saber de onde apanha, de onde ele cai em cima, o que é que vai fazer. Os filhos de Deus somos chamados para viver na sua presença, livres de condenação, livres de pecado, livres de erro, livres de amaldiçoar outros, livres de viverem debaixo de condenação de Deus. Queremos agradar a Deus de todo o nosso coração. Queremos obedecer a Deus de todo o coração. Amém? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Mateus 7:21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É preciso colocar a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades e colocar a palavra de Deus acima dos desejos da nossa vida. Elias restaurou o altar, colocou 12 pedras, estas 12 pedras que estavam em ruínas, caídas, que simbolizavam a nação de Israel. 12 pedras simbolizavam as tribos, simbolizavam os filhos de Deus. Pedras que simbolizavam a nossa vida, a vida dos filhos de Deus. No Novo Testamento, a mesma coisa. O apóstolo Paulo, referindo-se a nós, o apóstolo Pedro disse: vós sois pedras vivas, pedras do edifício de Deus. Nós somos pedras vivas que construímos as coisas de Deus, que edificamos a obra de Deus, que cuidamos da casa de Deus, que zelamos pelas coisas de Deus, que ocupamos uns dos outros para abençoar a vida uns de outros. Pedras que funcionam, que trabalham, que produzem, que são reforço de proteção para não deixar o inimigo entrar onde está aquela pedra ali. Amém? Agora, se em vez de pedras há uns escombros, não há força, não há poder. Se em vez de muralhas há uns escombros, não há capacidade de resistir contra o mal. Não há capacidade de parar a entrada do inimigo. E então Elias começa a orar e diz: meu Deus, eu fiz todas estas coisas. E teve a ousadia da fé de dizer: eu tenho tanta certeza daquilo que Deus disse, daquilo que Deus está a dirigir, daquilo que Deus me mandou fazer, tenho tanta certeza disso, que ele regou em volta com água, com 4 grandes cubas de água, regou em volta os regos e o altar e o touro que tinha lá em cima, e regou a lenha e regou tudo, para que toda a gente visse e soubesse que depois que os profetas de Baal gritaram e não houve resposta nenhuma e se sentaram no chão exaustos, Elias, quando começou a orar, disse: Senhor, eu fiz todas estas coisas com ordem tua. Olha a ousadia, a confiança, a certeza de alguém que diz: eu sei o Deus em quem tenho ouvido, eu sei as instruções que Ele deu, eu sei os passos que vou dar, eu sei as coisas que faço e eu sei que não vai falhar Deus de operar a sua vitória na nossa vida. Então Elias, com ousadia, mandou pôr as coisas ainda mais difíceis, regando tudo com água, para que ninguém pudesse depois duvidar. Não, foi Elias às escondidas que atirou um fósforo para lá. Não foi.
Estava tudo regado, encharcado de água. Quando ele acabou de orar, ele disse: Senhor, eu fiz todas estas coisas com ordem tua. Ó Senhor, versículo 36. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Que maravilha que é poder viver assim. Eu vou repetir, que maravilhoso que é poder viver assim. Agora você descobriu porque é que Elias venceu enquanto outros morreram. Porque é que Elias venceu aquela batalha terrível enquanto outros foram mortos. Outros profetas foram mortos, não eram todos crentes, não tinham todos a salvação e a vida eterna? Sim ou não? Não tinham todos uma aliança com Deus? Então por que é que morreram uns e Elias escapou? Elias escapou porque Elias ficou sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir as instruções de Deus, para seguir a direção de Deus, para fazer a vontade de Deus, para operar a certeza absoluta daquilo que estava a fazer. O diabo não consegue parar este tipo de discípulos. Quantos querem ser estes discípulos? Há muitas coisas na vida que ser crente não basta. Ser crente não basta. Há batalhas na vida que ser crente não basta. É preciso subir mais alto, é preciso pagar um preço, é preciso buscar Deus a sério para Deus se manifestar e abrir portas à sua frente e manifestar a sua glória. Quando o fogo caiu, terminamos, quando o fogo caiu, queimou tudo o que estava em volta. O fogo caiu, a Bíblia diz que no versículo 38, quando o fogo caiu, o fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo todo viu isto, disseram então: só o Senhor é Deus. Finalmente a venda foi tirada dos olhos, finalmente a cegueira espiritual caiu, finalmente eles viram Deus agir. Nós precisamos de ver Deus agir, meus queridos irmãos, precisamos de ver Deus na nossa vida agir. Mas se não o buscamos, como é que Ele vai agir se não lhe pedimos? Se estamos distraídos com mil coisas e não temos tempo para Deus, como é que Ele vai atuar? Se não clamamos diante de Deus, Ele disse que quando houvesse angústias, opressões, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, pois aqui está o teu nome, clamaremos a ti a nossa angústia. Mas se não clamamos, como Deus vai responder a quem não clama? Clamaremos a ti a nossa angústia e tu ouvirás e livrarás. 2 de Crônicas 20, versículo 9. Deus ouve e Deus responde e Deus livra. Mas é necessário viver não ao nível de ser crente apenas, mas viver ao nível dos discípulos, viver ao nível mais alto da glória de Deus, da busca de Deus, do sacrifício no altar, com a nossa vida e da oração diária, indispensável no lugar secreto e nos cultos, para nos enchermos da glória de Deus. Essa palavra é para nós hoje. Essa palavra é um aviso de Deus para nós hoje. Essa palavra, desejo de todo o coração que você a siga, a implemente, a pratique e a faça. Não ouça somente, mas faça. Não saia do culto a pensar assim, e a todos aqueles que nos ouvem, mesmo aqueles que ouvem pela net, que ouvem esta palavra, não pense: ui, que palavra tão boa, gostei muito de ouvir isto. Agora pratique, ponha em prática, faça o que esta palavra diz, para vencer os maiores obstáculos, por maiores que eles sejam. Serão vencidos e derrotados se você buscar Deus com este nível de exigência e de compromisso que deve ser. Amém? Pergunta a Deus, Deus vai dirigir. Meu Deus, o que é que eu preciso fazer para vencer esta batalha? Deus vai lhe dirigir. Pode ter a certeza que Ele está desejoso de que você entre na guerra e passe a batalha para as mãos dEle e mantenha-se firme cá em baixo. Quando Daniel jejuou aqueles 21 dias de um jejum parcial, Deus estava na batalha. A batalha passou para as mãos de Deus, mas Daniel, enquanto aquilo não resolveu, não parou a sua dedicação, a sua busca, a sua oração, e comeu frugalmente. Não comeu nada demais, não comeu coisas especiais, não comeu carnes, nem bebeu vinhos, nem bebeu nada, nem experimentou nada. Foi uma coisa, olha, miserável, uma comida miserávelzita. Mas valeu a pena. Sim ou não?
valeu a pena ficar um bocado mais magro, valeu a pena passar as horas, em vez de comer, passá-las a orar, mas valeu a pena, em vez de estar a distrair-se com N coisas, dedicar-se ao poder de Deus, porque a seguir a vitória veio. E depois ele já pôde comer tudo. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Coma tudo depois. Agora, no tempo da guerra, lembre-se que no tempo de batalha você tem que estar dedicado à sua guerra para vencer. Isto é para guerreiros, esta palavra. Quantos é que eu tenho aqui? Quantos guerreiros é que eu tenho aqui? Então diga isso comigo. Esses alvos são ultrapassados, essas vitórias são alcançadas, essa vitória não foge das minhas mãos. Eu creio de todo o coração que Deus é poderoso para fazer ainda muito mais do que eu tenho imaginado, ou pedido, ou pensado. E eu vou fazer a minha parte. E Deus não falhará de fazer a parte dele e de surpreender-me com a sua glória. Amém! Graças a Deus! Glória a Deus! Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus!